convidar você, por alguns poucos minutos, ficar sobre os seus pés, por gentileza. Vamos terminar o culto no horário, tá? A gente não vai estender muito. Ainda vou trabalhar hoje também, mas eu quero aproveitar a oportunidade que Deus tem nos dado para trazer uma palavra de Deus aos irmãos. Salmo de número 1, que aqui é uma orientação. A gente tem todo um recurso tecnológico muito bom, está ali no telão, mas esse recurso é especificamente para os nossos irmãos visitantes ou que porventura ainda não tem a Bíblia. Você que está com o seu exemplar da Bíblia Sagrada, eu quero convidar você a abrir a Bíblia. Você vai abrir a Bíblia e vai permanecer com ela aberta. Salmo de número 1, nós vamos ler 3 versos. Verso de número 1, verso de número 2 e verso de número 3. Tá bom? Eu vou ler o verso de número 1, os irmãos o 2, e nós finalizamos no verso de número 3, aonde está escrito assim, na bendita palavra de Deus: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso de número 3, do 3, vamos ler todo mundo junto? Pode ser? 1, 2 e 3. Pois, como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Vamos de novo esse verso, que aqui é onde Deus tem algo para tratar com a gente através das Escrituras. Mas o verso número 3, com calma, uma leitura bem tranquila para a gente compreender. No 3, 1, 2 e 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Obrigado, irmãos. Pode se assentar dando glória a Jesus de Nazaré. Você consegue me ouvir por 35 minutos? Pode ser? Depois a gente ora, abençoando a vida dos irmãos. Mas confesso aos irmãos que estava um pouco preocupado. Tentando ou pensando o que nós poderíamos trazer como uma palavra de Deus aos irmãos. E confesso aos irmãos que eu estava meditando em outro texto. Mas nessa madrugada, o Espírito Santo de Deus ferveu o meu coração com esse texto, em específico o verso de número 3, porque o Salmo de número 1, e eu preciso da sua máxima atenção, nós vamos devagarzinho, mas vamos chegar lá. Ele é um salmo muito importante. Assim, uma carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus nós não sabemos, nós não conseguimos identificar, nós não temos a identificação
quem de fato escreve a carta aos Hebreus. Assim, é o Salmo de número 1, ou Salmo de número 1. Mas o mais importante não é quem está escrevendo, é o que está escrito. Talvez a espinha dorsal fique comigo ligado, conectado, para você entender a palavra de Deus. É justamente como ele se inicia, dizendo sobre uma palavra que automaticamente nós vamos lembrar das palavras de Jesus. O salmista começa dizendo: bem-aventurado. É isso? É assim que começa? Essa palavra bem-aventurado, ela traz o sentido de alguém que é muito mais do que simplesmente feliz. Lembra? Lá em Mateus capítulo 5, Jesus, ele diz: bem-aventurados. Traz uma lista. E aqui o salmista utiliza-se dessa mesma expressão. E talvez a espinha dorsal desse salmo é justamente o verso de número 1, varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui ele está fazendo questão de mencionar alguém que de fato é transformado, alguém que de fato tem uma vida moldada, que desfruta de uma vida de comunhão com Deus, o justo. E justo dentro desse ponto de vista, não é alguém que é completamente perfeito. Porque completamente perfeito só existe um, e o nome dele é Jesus. Mas o justo aqui, que é a mesma expressão que a Bíblia utiliza para os pais de João Batista, lembra? E ambos eram justos diante de Deus. Não, a Bíblia não está dizendo que eles eram perfeitos. Esse justo, ele trata-se de alguém que tem um coração disponível para aprender de Deus, para aprender com Deus, e sobretudo para ser moldado por Deus. Então ele vai trazendo essa lista, e quando chega no verso de número 2, isso aqui é o que chama muito a minha atenção. Dá para pôr o versículo de número 2 para quem está sem Bíblia? E você que está com Bíblia, acompanhe, por favor. No verso de número 2, eu quero ler junto com você, tá bom? Aí está escrito assim, preste atenção: antes tem o seu prazer na... De novo, que eu quero que você participe. Antes tem o seu prazer na... Segura. E na sua lei ele... Eu sei que está frio. Alguns devem estar com fome, eu também estou, mas daqui a pouco não é como feijão com farinha. Aí já normaliza tudo. De novo, antes tem o seu prazer. Segura, agora olha aqui para mim, vamos lá. Pastor, o que o salmista está dizendo sobre o justo? Porque eu gosto disso. Por exemplo, meu marido, se nós fizermos aqui uma pergunta, uma enquete, e a pergunta fosse: por que é que você obedece a Deus? Ou por que é que você ama a Deus? Provavelmente nós poderíamos ouvir uma resposta como, por exemplo, eu obedeço a Deus porque eu não quero ir para o inferno. Provavelmente poderíamos ouvir uma resposta: eu obedeço a Deus, a palavra de Deus, porque é a única opção que eu tenho. Mas o salmista, ele está revelando o verdadeiro sentimento do coração do justo,
daquele que é transformado, daquele que é envolvido e moldado por Deus, ele disse: antes, o seu prazer está na onde, salmista? Está na onde? Na lei do Senhor. Vou traduzir para você, eu vou tentar com a ajuda do Espírito Santo. Sabe o que ele está dizendo? O justo, quem é mudado, quem é transformado, ele tem a alegria de obedecer a palavra de Deus. Está filmando, meu? Então eu vou de novo, que isso aí vai. Ele tem prazer, ele não obedece porque é a única opção que ele tem. Ele não obedece porque ele tem medo de ir para o inferno. Ele não obedece porque não tem outra coisa para fazer. Mas ele obedece, ele tem prazer na lei do Senhor, porque isso produz alegria na alma dele. Já volto, mas para muita gente, a alegria plena é quando se tem dinheiro no bolso. É quando se faz as melhores viagens. E eu não estou dizendo que isso é errado. É quando se tem os maiores privilégios. Mas para aquele que é transformado pelo Evangelho e pela palavra de Deus, ele ainda se alegra em renunciar ao pecado por causa da palavra, em obedecer a Deus por causa da palavra, em estar na presença de Deus com alegria. Antes, ele tem o seu prazer na lei. Agora vamos diminuir de novo, porque aqui tem outra nesse verso. E na lei de Deus, ele... É medita que está escrito? Medita! Deixa eu desacelerar. O que é meditar, pastor? Essa palavra meditar, em alguns momentos ela aparece nas escrituras. Irmã Aparecida, ela tem uma tradução de sussurro. Ou é uma ideia de uma leitura em voz baixa, aonde eu não leio, ou eu não medito de uma forma externa. A leitura ou a meditação, ela é de uma forma interna. Sabe qual é o segredo da vitória? Não é quando a gente acha que a gente sabe que acha. Eu vou passar para você o conselho que Deus disse para Josué. Você lembra que Deus falou para Josué? Primeira coisa, quer chegar lá, Josué? Primeiro, faça tudo quanto Moisés já havia te orientado. Quer chegar lá, Josué? Guarda esse segredo e coloca na tábua do seu coração. Na lei de Deus você deve meditar de dia e de noite. Ele tem prazer na lei de Deus. E ele tem tanto prazer que ele permite que aquilo que ele aprende através das escrituras transforme ele de dentro para fora. Ele ama tanto a palavra de Deus que ele entende: essa palavra tem o poder de mudar o meu jeito. Ele tem tanto prazer que ele entende: não é a minha cultura que molda a vontade de Deus, mas é a vontade de Deus que me transforma diariamente. Uma de suas mãos levantadas para os céus, que eu sei da responsabilidade que eu tenho de trazer essa palavra. Nós não vamos chegar achando que a gente vai chegar do jeito que a gente acha, do jeito que a gente pensa, mas nós vamos chegar porque é a palavra de Deus que nos molda, é a palavra de Deus que nos transforma, é a palavra de Deus. Então, irmão, ouça essa palavra.
Que Deus conserve o nosso coração, que Deus nos permita entendermos isso diariamente. Não vamos abrir mão da direção de Deus, não vamos abrir mão da vontade de Deus, não vamos abrir mão da palavra de Deus. Agora eu vou parar um pouquinho. Está com a Bíblia aberta? Verso de número 3. Vamos lá de novo. Salmo de número 1, verso de número 3. Vamos devagar, tá? Pois será o quê? Segura. Isso. É aí. Calma que daqui a pouco a gente termina, né? Pois será como uma árvore. Sabe o que o salmista está dizendo? Não é a árvore que se planta, mas ela é plantada. E quem plantou a árvore? Foi Deus. Está olhando aqui para mim? Isso aqui que eu vou dizer muito sério. Você sabe qual é o problema de muitas pessoas na nossa geração? É que eles se esquecem em alguns momentos que a chave da vitória está exatamente quando nós ficamos aonde Deus nos plantou. E isso aqui, árvore plantada, fala muito mais do que isso que nós estamos vivendo aqui agora, que é o congregar. Ele não está falando simplesmente disso, de virmos para a igreja, cultuarmos e congregarmos. Não é isso que ele está dizendo primariamente. Ele será como uma árvore plantada. Alguém que está dentro do propósito que Deus o colocou. Alguém que tem a maturidade espiritual para entender. Foi Deus que me colocou aqui. E da onde Deus me colocou, eu não vou sair de jeito nenhum. Por quê? Porque quem me plantou foi Deus. Eu estou fazendo isso menos vezes agora, mas eu vou pedir sua ajuda, porque a voz está cansada, mas nós vamos chegar lá. Olha para esse servo de Deus que está do lado, ou essa serva de Deus que está próxima de você. Eu vou falar para o Felipe: você está plantado por Deus. Glória a Deus. Não precisa falar com medo, não, irmão. Não vai te bater, não. Sabe qual é o problema? Sabe qual é a bagunça? Ela não vai te bater, não, irmão. Pode falar. Não sei, né? Eu dei uma olhada agora aí. Tô brincando, tá, irmão? Tenho carinho pelos irmãos, tá? Sabe qual é o problema, Zé? É que a gente acha que a gente vai viver do jeito que tem que viver. Mas olha o versículo, irmã Lídia. Olha o que o texto continua dizendo. Será plantada junto ao quê? Ele. Aleluia. De novo, porque eu sei que você está com fome ou com sono, que eu também estou, mas já vai de novo. Será plantada junto a Ele. Aleluia. Sabe o que o salmista está dizendo? Quem me ouve, diga glória a Deus. Glória a Deus. A árvore, ela não tem condições suficientes de se manter viva. Se existe algum tipo de vida lá, é porque ela foi plantada junto a ribeiros de água.
E é justamente esses ribeiros de água ou de águas que dá condições o suficiente para a árvore ter a nutrição suficiente, ter condições suficientes de permanecer viva. E olha o que ele continua dizendo: ao qual dá o seu fruto na estação. Calma aí, irmão, eu sei que você está comigo, eu sei que você está. Eu quero que você participe. Ao qual dará o seu fruto na estação própria. Eu acho interessante isso. Eu lembro que meu avô tinha plantado um pé de pitanga lá no quintal de casa. Pitanga. E ela tinha uma particularidade que chamava muito a minha atenção. Aquela planta, ela dava muitos frutos. Só que passava o tempo dos frutos e o que acontecia que eu percebia que chamava muito a minha atenção. Ela secava. Os frutos desapareciam. As folhas caíam. E a gente que não conhece muito da área, a gente olhava e dizia: essa árvore morreu. Mas quando a gente menos esperava, aquela árvore que estava seca, o pé de pitanga que tinha no quintal de casa, as folhas começavam a aparecer novamente. Glória a Deus. Quando a gente menos esperava, aquela árvore que a gente olhava e dizia: agora ela não vai produzir mais fruto, agora ela não. Daqui a pouco pareciam-se as folhas. E novamente aquela árvore que a gente achava que estava morta estava dando fruto de novo. Eu vim debaixo da oração e com uma palavra profética no coração para dizer para alguém: pode tranquilizar o seu coração. Sabe por que você não morreu ainda? Sabe por que você não sucumbiu ainda da fé? É porque você ainda está plantado junto a ribeiros de água. Quem não conhece, quem não tem o domínio, está olhando de longe e está dizendo: essa árvore nunca mais vai produzir fruto. Mas eu vou profetizar pela Bíblia, tá? Profeta profetiza pelas escrituras. Levante uma de suas mãos para os céus. E assim está escrito: a qual dará o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Sabe que essa prosperidade não é somente uma prosperidade material, física. O salmista está dizendo: aquele que é plantado, ele não morre, ele dá o fruto no tempo certo, na estação certa, e tudo quanto ele fizer, ele vai prosperar. Ele está dizendo: quem está plantado, quem está regado por ribeiros de água, não será morto, não será sucumbido, ele vai permanecer no propósito de Deus. Esta é a prosperidade. É que a gente lê essa palavra, a gente pensa logo no quê? Vamos ser sinceros, Mas diga assim comigo, repita após mim, por favor: prosperidade não é só dinheiro no bolso. A prosperidade que o salmista está falando aqui é aquele que entende que Deus me plantou e eu vou ficar exatamente onde Ele me plantou, até que Ele cumpra o propósito na minha vida e o nome dEle continue sendo glorificado. Estou profetizando para alguém, estou dizendo para você: alguém achou que você estava morto, alguém achou
mas eu tenho uma palavra para o mundo espiritual ouvir. Tranquiliza, você foi plantado. Às vezes a árvore seca, às vezes parece que a gente não vai suportar, mas no tempo certo você irá produzir no reino de Deus. Você foi plantado por Ele. Porque tem hora, irmão, tem hora que até mesmo as ovelhas acabam se perdendo. Você quer ver? Quer ver? Lembra, irmão, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, todo mundo que estava do lado de fora começou a dizer: Jesus está dentro da casa de homem pecador. Aí Jesus olha para todo mundo e diz: esse aí também é filho de Abraão. E tem mais, escreve aí e diz: eu vim buscar e salvar aquele que havia se perdido. Tem hora que até aqueles que estão do lado de dentro acabam se perdendo. Mas eu li na Bíblia, ela está aqui me esperando exatamente por essa hora, que eu combinei com ela, vai me ajudar a pregar. Que eu li nas Escrituras que o bom pastor, ao perceber que ele tendo 100 ovelhas, ao perceber que uma única ovelha se desgarrou do rebanho, deixando as 99 no deserto, ele vai atrás de uma única ovelha. É minha ovelha de novo desse céu. Até a gente de cor de ovelha até. Vem. Você já viu como que é a ovelha? Tem hora que em algum momento alguma delas acaba se perdendo. Mas eu acho interessante, dentre algumas lições que a gente aprende, é que em alguns momentos o pastor, ao perceber que a ovelha se perdeu, ele tem pelo menos 2 ferramentas. Diga, 2 ferramentas. 2 ferramentas. E uma dessas ferramentas ele utiliza-se do cajado. E o cajado ele não tem o sinônimo de que a ovelha vai morrer. Pode pesquisar, você vai ver. Tem hora que o pastor, em alguns momentos, se for preciso, ele até quebra a patinha da ovelha. Mas para quê? Porque mesmo se for necessário ele quebrar as patinhas, botar no colo, ainda bem que ela é leve, e trazer de volta para o aprisco. Enquanto eu estou pregando, eu estou profetizando. É melhor ter uma patinha quebrada, mas está ainda no colo do bom pastor que é Jesus? É? Levante uma de suas mãos para os céus, que eu estou profetizando agora. Deus não vai te perder de jeito nenhum. Se for preciso, ele quebra a sua patinha. Se for preciso, ele vai usar o cajado. Se for preciso, ele vai fazer o que tiver que fazer. Mas ele está dizendo para alguém: eu te plantei. Não saia do propósito, não saia da direção, não saia da vocação, não saia da onde Deus te plantou. Eu não abro mão de você. E Lucas escreve: enquanto ele não acha a ovelha, ele não descansa até encontrar ela. Estou caminhando para o final, mas eu vou ler para você. Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Você quer ver? Você quer ver?
existem as fases que a gente passa. Mas eu quero ler com você o livro do profeta Jeremias, e eu estou terminando agora, para a gente poder orar. Livro do profeta Jeremias, abre aí a sua Bíblia, capítulo de número 17. Nós vamos ler versículo de número 7 e versículo de número 8. Tem o microfone aí sobrando? Tem? Tem, Barão? Bom? Deixa um Zé Santana, por favor. Zé, você lê para nós? Você, Jeremias, dá para ler, Zé? Tá? Jeremias 17. Jeremias 17. Você vai ler o versículo 7, pode ser, Zé? E o versículo 8. Pode ler, por favor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Preste atenção. Mas Porque será como a árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia, e quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa e nem deixa de dar fruto. Porque... Obrigado, Zé. Só esses dois versos. Obrigado, tá? Olha aqui para mim, irmão. Você vê o que ele fala no verso número 8? Preste atenção. Por que será como uma árvore? Não, irmão, eu sei que você está com fome, eu sei que você está com sono, mas vamos lá. Estamos acabando já, estamos terminando já, vamos embora. Por que será como uma árvore? Plantada. Ele não receia quando vem o calor, porque o calor chega. E o tempo de sequidão? Também vem. Mas só que a gente está plantado. E sabe o que ele está profetizando? Mesmo em tempo de sequidão, mesmo em tempo de grande calor, você vai continuar dando fruto na presença de Deus, porque é Deus que tem te sustentar. Para a gente acabar, e aí a gente ora. Lembra? Quem profetizou isso? Jó. Dá para abrir aí, por favor? Jó, capítulo de número 14. Capítulo de número 14, versículo 7, versículo 8 e versículo 9. Quem me ouve, diga glória a Deus. Glória a Deus. Estou terminando agora, mas só esses versos, para a gente fechar. Estou pregando para você. Versículo número 7. Porque há esperança para a árvore que se for cortada. Eu estou profetizando lendo, tá? Não vou inventar nada. Ainda se renovará. E não se cessarão os seus. Foi o 8. Se envelhecer a terra, a sua raiz e o seu tronco morrer no pó. Versículo de número 9. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Eu vou dizer só para você que está atento, tá? A água viva está aqui no nosso meio hoje. A irmã Aparecida recebeu. A água viva, eu vou dizer a você, o nome dele é Jesus. Ele estava conversando com aquela mulher que ninguém queria saber dela, que não tinha credibilidade diante da sociedade. E Jesus olha para ela e diz: se você vai beber da água que está no poço de Jacó, e você vai voltar a ter sede de novo. Mas se você beber da água que eu tenho para te oferecer, você nunca mais vai ter sede. Você nunca mais terá sede. A sua sede será saciada. Eu sou a água viva. Quem recebe essa palavra? Eu queria que você ficasse sobre os seus pés agora, em nome de Jesus. Eu disse que eu ia te cansar. Se você guardar na mensagem isso,